Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente e nós daremos continuidade ao tópico de puericultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os itens avaliados em uma consulta de puericultura, tá? A avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde. Na aula anterior, quando a gente começou a falar sobre puericultura, eu falei para vocês que nós fazemos esse acompanhamento na atenção básica desde o momento que o bebê nasce, ali nos primeiros meses de vida. Toda vez que a gente trabalha nessa unidade, existem cadernos do Ministério da Saúde que tratam sobre isso especificamente. E nele contém algumas orientações e informações sobre as avaliações que devem ser feitas, dentre elas a avaliação do estado nutricional. Então, no momento que eu estiver dentro da unidade e for fazer qualquer atendimento, eu vou fazer a partir desses indicadores, certo? A avaliação do histórico alimentar, como que foi, até que período ele amamentou, se ele for muito pequenininho, ainda estiver em processo de amamentação, se a mãe nunca conseguiu amamentar, se ele tiver mais de 6 meses, amamenta e faz introdução alimentar, só amamenta. Então isso é importante para nós, é um indicador importante, porque o ideal é que essa amamentação seja prolongada por pelo menos 2 anos de vida dessa criança e que ele seja exclusivo até pelo menos o 6º mês, certo? E aí, então a gente pode fazer essa introdução alimentar, sempre tentando entender como está acontecendo e quando faz a introdução, o que é ofertado. Legumes, verduras, é uma alimentação rica em nutrientes, é uma alimentação mais fragilizada, não tem condição de ter esse tipo de alimento em casa. Então, para a gente conseguir direcionar também a nossa orientação em relação a isso, sempre tentando ter um acompanhamento junto com o profissional nutricionista, porque vai ajudar bastante. A avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde. Além disso, lembra que eu falei da caderneta da saúde da criança? Dentro dela tem uma avaliação, uma curva de crescimento, em que eu vou ver qual que é o peso dessa criança, qual que é a idade. Eu vou traçar um ponto entre esses dois locais e vou marcar. Tá dentro da curva verde? Tá ótimo. Tá abaixo da curva, tá acima da curva, já na linha vermelha? Então, ou ele tá crescendo menos do que deveria, ou ele está crescendo mais do que deveria, para a gente conseguir entender quais serão as intervenções, se tem que ser encaminhado para algum especialista, se ele vai conseguir ser acompanhado pela equipe da atenção básica, para a gente conseguir ter esse parâmetro mais específico. Sempre que a gente fala de curva de crescimento, nós temos que lembrar que vocês, como técnicos de enfermagem, vão ter um papel muito importante, porque no momento que essa mãe chega com a criança na unidade, nós fazemos, no caso, os técnicos fazem o acolhimento. E nesse acolhimento é feito o peso, a altura, né, perímetro cefálico da criança, tudo o que for necessário, e aí sim são encaminhados para essa consulta de enfermagem. Mas vocês realizam tudo isso, então tem que vir com dados bem reais, bem fiéis, conversar com a mãe, tentar criar um vínculo também, porque vocês são um ponto-chave, um elo muito grande entre a família e a equipe. Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde. Sempre olhar o calendário vacinal, porque sempre sofre algumas alterações, né? Febre amarela já sofreu alterações, entre outras. Então, sempre ver qual que é o calendário mais atualizado. Quando a gente está dentro da sala de vacina, trabalhando nesse âmbito hospitalar, nesse âmbito de atenção, nós fazemos sempre um acompanhamento e vem essas cartilhas do Ministério quando tem alguma atualização e já vem também a cartilha mais atualizada. Então eu vou saber o que mudou, para quando mudou, como foi feito e aí sim começar a ofertar isso para as crianças. Sempre se atualizar, se inteirar das notícias, o que está acontecendo, o que está tendo modificação. A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, isso aqui é uma avaliação que quem faz mais é o enfermeiro e o médico, que é quando a gente coloca a criança em algumas posições, faz algumas avaliações em relação a ele consegue fazer movimentos de marcha, ele ainda tem reflexos primitivos, ele consegue mexer as mãos, erguer de acordo com o que é normal para aquela idade, que nós falaremos em outras aulas, sempre tentando traçar esse paralelo entre o que é normal, o que a criança apresenta, o que a gente pode fazer para encaminhar caso não seja dentro da normalidade. A avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola.
a gente também faz uma avaliação, claro que é uma avaliação mais simples, do que ele está recebendo. Mãe, como é que está o desenvolvimento escolar dele? Está normal? Se ele já tiver uma idade mais avançada, já tiver nesse período escolar. Ah, ele está tendo um atraso. Tentar investigar. É alguma coisa relacionada à parte oftalmológica? Está com diminuição da acuidade visual? Ele está com algum déficit cognitivo? Ele está com hiperatividade? Como é que a gente vai conseguir entender isso tudo? E aí, dependendo do que a gente avaliar e conseguir perceber, encaminha para o médico fazer algum diagnóstico. E se tiver necessidade, a gente consegue avaliação com o especialista também, para ver se realmente confere ou bate o que o diagnóstico do clínico fez. Certo? A avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério também. Ver se essa criança tem uma frequência de atividades físicas, se ele tem essa vontade, se ele tem uma atividade mais ativa, como que está a parte cardiovascular, se ele cansa muito quando corre, se é uma criança dentro da obesidade, dentro da desnutrição, se é uma criança eutrófica, que é quando ela tem um peso dentro do padrão que deveria ser normal, tá? Exame da capacidade visual, isso aqui geralmente quem vai fazer é o médico, tá? Mas fazer toda essa avaliação de acuidade para ver se tem algum déficit, alguma diminuição. A avaliação das condições do meio ambiente, conforme também um roteiro do Ministério, tudo que for feito pela atenção básica vai ser direcionado, delineado pelo Ministério da Saúde, como vocês conseguiram perceber. E sempre avaliar também as condições do meio, em qual meio ele se insere, qual que é o contexto familiar, tem saneamento básico, tem escola, tem moradia, e aí a gente vai conseguindo traçar esse link aí para conseguir ofertar uma assistência de qualidade. Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados a essa criança. Tem alguns momentos que eles vão até a unidade fazer uma consulta, tem outros momentos que nós vamos até a casa fazer a visita ou atendimento domiciliar. E aí, nesse momento, nós também levamos os materiais para poder fazer um exame físico adequado, peso, altura. Principalmente se essa criança é uma pessoa com deficiência, não consegue ou tem dificuldade de ser deslocada até a unidade, o ideal é ser feita uma visita domiciliar. Pode ser realizado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, se tiver um NASF, pelo técnico de enfermagem, pelo agente comunitário de saúde. Então vai depender de quem estiver ali. E também pode ser feito com um conjunto dos profissionais indo até a residência, que é até melhor, é mais ampliado o olhar quando isso acontece. A avaliação do desenvolvimento da sexualidade, isso aqui no período que ele estiver entrando no período de puberdade, como é que está acontecendo, se ele está com essa carga hormonal, se as meninas já menstruaram. Então a gente tem que fazer o acompanhamento também disso aqui, já pensando na época de adolescência, tá? Porque na época de sexualidade e reprodução, nós temos que fazer as orientações mais pertinentes conforme a necessidade dessa pessoa. Avaliação quantitativa e qualitativa do sono, saber se tem um sono reparador, se consegue dormir bem à noite, se não consegue, o porquê não consegue, tentar também entender quais são as causas para instituir alguma coisa para ser melhorado. A avaliação da função auditiva, geralmente quando a criancinha nasce, a gente já faz alguns exames específicos, né, eles são encaminhados para fazer. Mas se ele começa a demonstrar um déficit auditivo maior, encaminhar para fazer algum exame um pouco mais rebuscado, mais complexo, para entender se tem algum déficit e aí fazer os encaminhamentos necessários. A avaliação da saúde bucal é muito importante, principalmente nesse momento de troca de dentição, né, que é o dente de leite para o dente permanente. E aí tem que fazer esse acompanhamento, porque a criança pode desenvolver candidíase oral, pode desenvolver uma série de lesões na boca que vão comprometer a saúde dela também. O atendimento ambulatorial em puericultura compreende a realização periódica de consultas de paciente de 0 a 19 anos com o pediatra para uma avaliação global do desenvolvimento. Então aqui nós fazemos essa consulta periódica junto com um profissional médico, de preferência que seja um pediatra, tá? E aí ele vai conseguir acompanhar esses processos junto com a equipe de enfermagem para conseguir ofertar um cuidado mais ampliado, mais holístico, né? Dentro de tudo que ele necessita. A iniciativa prevê a orientação dos pais ou responsáveis sobre os diversos aspectos de proteção integral da criança e a realização de intervenções quando necessário. Então, não somente avaliar a condição de saúde, mas as questões sociais também são importantes para a gente conseguir orientar tudo que for permeando a vida dessa criança e que não a prejudique em relação ao seu desenvolvimento e pleno crescimento.
Tanto o médico quanto o enfermeiro atuam na puericultura e os técnicos de enfermagem também atuam no sentido de acolhimento, de medição, de antropometria, né? E outras questões importantes, como por exemplo a vacinação. Esse último tem como funções, então o enfermeiro tem como funções realizar o exame físico, apontando riscos em crescimento e desenvolvimento. Então o enfermeiro vai fazer essa avaliação do crescimento e desenvolvimento de acordo com o que ele identificar no exame físico e nas medidas antropométricas. Agendar a primeira consulta com o pediatra e demais especialidades quando necessário. Então, ele fez uma consulta de enfermagem, eu identifiquei que precisa de um acompanhamento médico ou que tem que fazer um exame periódico, faça o agendamento com o pessoal lá da recepção para ele poder passar com essa classe profissional. Prover a relação de nascidos vivos aos agentes comunitários e solicitar a busca para os indivíduos que não compareceram no programa. Então, fazer essa relação de quem nasceu na minha área de abrangência, se eu sou enfermeiro. Nasceram tantas crianças, já foram incluídas no sistema de nascidos vivos? Já foram. Vamos continuar fazendo acompanhamento? Tem alguns que não vieram aqui. Vamos fazer uma busca ativa, ir atrás dessas crianças, dessa família, para a gente conseguir tentar traçar esse vínculo e que ele não perca a vacinação, não perca nada que possa prejudicar esse crescimento. Preencher o gráfico referente ao peso e à altura nos cartões das crianças, como eu já falei para vocês, traçar aquele delineamento e ver aonde ele está dentro da curva, se está para cima ou para baixo, ou se ele está no peso e altura ideal para a idade. Verificar e administrar as vacinas de acordo com o calendário básico de vacinação, como eu acabei de falar para vocês, tanto as vacinas intramusculares, vacinas via oral, né, independente do calendário, de como esse calendário vai acontecer, e a criança tem que vir, e a gente tem que orientar os pais em relação a isso desde o momento do pré-natal. Não é algo que a gente vai falar só depois que a criança tiver nascido, tá? Fomentar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Nós, enquanto profissionais, temos que estimular e fomentar que ele seja amamentado até essa idade. Claro que se a mãe tiver essas condições, tiver leite, né, porque tem mãe que não consegue amamentar o filho porque não tem produção de leite ativo, e aí se ela tem, que a gente consiga estimular esse aleitamento exclusivo pelo menos até os 6 meses de idade. Orientar a respeito de como prevenir acidentes de acordo com a faixa etária dessa criança, acidentes como quedas, como alguma outra coisa que possa comprometer essa criança de alguma forma, tá? Violência, enfim, o que for que possa vir a prejudicar. Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, psicológico e motor, tá? Tudo que tem a ver com o desenvolvimento integral dessa criança. Eu não vou ver só a parte motora, só a parte física. Eu não vou ver só o cognitivo, mas como que tá o psicológico? Ela me mostra traços de que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. Se eu perceber algum fragmento nesse sentido, eu tenho que intervir também. Identificar as dificuldades e dúvidas da família, seja qual for a necessidade de orientação, nós temos que realizar, tá? Não somente o enfermeiro médico, mas a equipe de enfermagem também, como um todo, em relação aos técnicos de enfermagem. E o atendimento à criança engloba uma sequência de ações ou medidas preventivas desde antes do nascimento, evitando o seu adoecimento, para dessa forma promover o crescimento e desenvolvimento adequados. Como eu falei para vocês, a vacinação, o aleitamento materno, essas questões assim mais complexas e mais importantes têm que ser estimuladas desde o momento do pré-natal, para que a mãe já venha trabalhando isso dentro de si e quando o bebê efetivamente nascer, ele consiga ter uma assistência o mais adequada possível. Claro que essa família podendo em qualquer momento buscar a equipe de saúde na unidade que a gente trabalha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!